Dureza, hein, pessoal? Mais uma partida em que o Cruzeiro deixa a desejar dentro de casa e não arruma nada contra um adversário muito limitado que briga na parte inferior da tabela. E aí eu começo a ficar muito preocupado com relação ao rendimento do Cruzeiro. Lá no início do campeonato, quando a gente perdia alguns jogos em que estávamos jogando bem, eu ainda embasava o meu otimismo nisso, porque o time que joga bem, mesmo perdendo alguns jogos pontuais, ele vai estar mais próximo da vitória. Tanto é que lá no início do campeonato, a gente conseguiu superar aquela derrota para o Corinthians na estreia e conseguimos ficar muito bem posicionados no início do Campeonato Brasileiro. Até mesmo na Copa do Brasil, onde perdemos para o Náutico, fomos melhor do que o próprio Náutico, apesar do resultado ter sido negativo. Então, o meu otimismo naquele momento ali, ele era muito embasado no desempenho do time dentro de campo. O Cruzeiro criava, jogava, havia uma perspectiva de conseguir fazer gols, coisa que hoje, e não é de hoje, coisa que alguns jogos já, o time do Cruzeiro não tem conseguido fazer com que eu, pelo menos, me entusiasme e pense que o Cruzeiro vai conseguir fazer um, dois, três gols por partida. A gente não consegue fazer um, quem dirá fazer dois para virar um resultado adverso, como foi a partida contra o Goiás hoje. Cruzeiro deixando muito a desejar nesse momento. Tínhamos uma sequência, tivemos, na verdade, uma sequência que poderia ter sido fundamental para a nossa campanha no Brasileiro desse ano. Pegamos o Cuiabá em casa, perdemos. Pegamos o Curitiba, perdemos ponto. Pegamos o Goiás hoje, perdemos mais uma vez. Então o Cruzeiro perdeu aí pontos importantíssimos que hoje poderíamos nos colocar numa posição cômoda para o início do segundo turno. E eu digo isso mesmo sem ter acabado o primeiro, porque os três jogos que vem pela frente aí, né, Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, são jogos que o Cruzeiro vai encontrar muita dificuldade e são três dos melhores times do Brasil hoje, dos times mais estruturados, que apresentam futebol mais sólido. É verdade também que o Cruzeiro costuma jogar bem contra esses times que tem um pouco mais de expressão, um pouco mais de condição de propor jogo, é verdade. Mas obviamente serão adversários mais difíceis do que foram Cuiabá, Goiás e Curitiba para o Cruzeiro. E a gente não conseguiu êxito contra eles. Então, se o Cruzeiro faz aí mais uns 7 pontinhos, né, no total desses jogos em casa, a gente poderia hoje estar aí chegando na casa dos 30 pontos e encaminhando a nossa permanência na Série A. E o Cruzeiro hoje travou no meio da tabela ali com esses resultados negativos e vai para um fim de primeiro turno bem difícil contra essas três equipes. Eu tava tentando, cara, imaginar o porquê do rendimento do Cruzeiro ter caído tanto, o porquê do time estar jogando tão mal, se era cansaço, se não era. Vamos lá, cansaço não é, velho. Cansaço não é, porque o Cruzeiro tem tido longas sequências de treinamento com semanas cheias. Tivemos aquele prazo de 10, 11 dias, depois tivemos umas 3 ou 4 semanas jogando apenas sábado ou domingo, ou seja, o Cruzeiro teve uma pré-temporada dentro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e essa pré-temporada foi muito mal aproveitada, com o senhor Pepa inclusive dando folga em algumas oportunidades de 2, 3 dias para os atletas, quando o time vinha deixando muito a desejar dentro de campo. E o muito a desejar do Cruzeiro é falta de jogada, parece que falta entrosamento, falta aproximação, falta tabela, falta triangulação. E como que você resolve isso? Treinando. Então, assim, decisões erradas dentro de campo, com escalação, com modificações aos decorreres das partidas e uma gestão, na minha opinião, tanto quanto equivocada também, dando colher de chá para esse grupo de jogadores com folgas, etc e tal, quando na real eles não estão merecendo. Não mereceram antes e não estão merecendo agora, muito menos. Então eu tava até pensando aqui, cara, não sei se é absurdo isso que eu vou falar ou se vocês concordam comigo, mas pode ser que o bom início do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro seja até um resquício do que o grupo assimilou com o Pesolano. E aí é verdade também que quando o Pesolano saiu do Cruzeiro, o time não estava bem, estava uma draga, é verdade, mas pode ser que o bom início de Campeonato Brasileiro tenha sido uma herança do esquema tático deixado pelo nosso antigo treinador e conforme o Pepa foi
implementando a sua ideia de jogo no Cruzeiro, a sua forma de jogar, de atuar, de movimentações, com o decorrer do tempo, o Cruzeiro foi piorando. Então, assim, essas péssimas atuações do Cruzeiro e essas péssimas decisões do Pepa também, ela deixa margem para que a gente comece a imaginar 1 milhão de coisas sobre o porquê desse péssimo rendimento do Cruzeiro nesse momento do Campeonato Brasileiro. É broxante, como eu disse, o Cruzeiro poderia sim estar muito melhor colocado no Campeonato Brasileiro, e agora a gente fica naquela sensação de tentar nos apegar a essa provável chegada do Matheus Pereira. Será que um só jogador vai conseguir fazer com que todo o restante do grupo do Cruzeiro suba de nível? Ele vai ter que jogar muita bola para puxar todos esses caras para cima. E quando eu falo que o Pepa vem errando, vem pecando, é nas escalações, é nas modificações, e aí a gente cabe pontuar também que o Cruzeiro carece de boas opções. O Cruzeiro não tem um elenco super recheado, mas eu acho que dava pro Pepa tá escalando o Cruzeiro melhor do que ele vem escalando há muito tempo, cara. 2 pontos. O Alisson, para mim, não pode ser reserva desse time do Cruzeiro. Ah, mas ele entrou hoje e não fez nada de brilhante. Verdade, hoje o time do Cruzeiro todo teve muito abaixo e não vai ser o Alisson que vai fazer chover em campo. Não vai. Mas o Alisson é muito melhor do que o Machado. Cara, o Lucas Silva, desde que chegou ao Cruzeiro, não teve oportunidade também. Tá certo que foram poucos jogos, mas, cara, nós estamos precisando pra ontem, velho. O Cruzeiro não tem tempo pra ficar observando como é que o jogador se comporta no aquecimento, ou como é que ele treina, não. Chegou, coloca pra jogar, mano. Estamos precisando de algo diferente no time do Cruzeiro. E esses mesmos jogadores que o Pepa insiste em utilizá-los, eles não vão entregar isso aparentemente. Isso porque o rendimento do Cruzeiro a cada partida jogada ele decai, cara. É assustador. É assim, é para não falar coisa pior. O Cruzeiro jogando dentro de casa com Independência cheio, a gente não levou perigo ao gol do Goiás numa partida inteira, velho. E esse 1-0 pro Cruzeiro saiu esse 1-0 que a gente perdeu saiu barato, tá? Primeiro tempo, o Goiás teve uma saída muito boa de um contra-ataque, onde o Cruzeiro perde a bola com o Machado no meio-campo, se eu não estou enganado. Aquele João Magno puxa o contra-ataque pela esquerda e cruza para o meio, onde o Guilherme finaliza mal de primeira por cima do gol. Ali o Goiás poderia ter feito mais um gol. Eu achei pênalti do Lucas Oliveira naquele lance em que ele coloca a bola na mão. E aí mais um erro do Pepa, tá? O Lucas Oliveira claramente, visualmente, estava fora de combate dos 30 minutos em diante do primeiro tempo. Por aí. Jogamos ali bem uns 15 minutos sem um zagueiro. E ele nesse lenga-lenga danado de não estar apto para o jogo, ele colocou a mão na bola dentro da área e levantou o braço, cara. Só faltou Deus puxar o Lucas Oliveira. Pênalti, que o juiz não marcou, felizmente. Mas na minha opinião foi pênalti claro pro Goiás não marcado. Então perderam um gol claro na jogada de contra-ataque. Teve um pênalti não marcado pros caras e ainda assim eles conseguiram fazer o gol dele de cabeça numa jogada que eu não achei falta, sinceramente. O Jussa perdeu no corpo a corpo, não conseguiu se impor ali, e o cara tem quase 2 metros de altura, cabeceou a bola. Erro de posicionamento defensivo do Cruzeiro, porque o Jussa, que é um volante que não é tão alto assim, não pode ficar a cargo de marcar o centroavante dos caras que tem 2 metros de altura. Lucas Oliveira, para variar, não estava marcando ninguém no lance. Enfim, cara, o rendimento do Cruzeiro tá muito mal. E esse 1-0 hoje dá para falar que saiu barato. Porque o Cruzeiro, perdendo ainda no primeiro tempo, não teve a capacidade de conseguir pressionar o Goiás, de dar aquele abafa, de criar chance, chutar uma bola na trave, exigir que o Tadeu fizesse uma boa defesa. O Cruzeiro hoje não fez nada. E é isso que me preocupa muito. Porque eu repito, lá atrás, quando o Cruzeiro escorregou em algumas partidas, eu ainda embasava a minha justificativa que eu tô otimista, porque o time criava, jogava futebol dentro de campo. Hoje o Cruzeiro não consegue vencer os seus jogos e não joga nada dentro de campo, cara. Enfim, ganhamos do São Paulo sem ter chutado uma bola no gol, com o gol contra do Rafinha. Perdemos para Cuiabá, deixamos o ponto contra Curitiba, perdemos hoje para Goiás. Doideira, mano. Se o Cruzeiro continuar nessa ladeira abaixo aí, complicado. E tá na hora de acontecer alguma coisa. Como talvez essa contratação do Matheus Pereira possa puxar o ânimo da galera para cima. Mas o que o Cruzeiro tem jogado
É preocupante, é decepcionante e é pra gente ligar o sinal de alerta. Forte abraço para vocês, deixe abaixo nos comentários o que você achou dessa lástima de partida hoje. Tamo junto, vamos que vamos, é nóis.